No Iluminuras de hoje, vamos desvendar alguns segredos que muita menina guarda a 7 chaves. Vamos conversar com uma escritora que resolveu transformar em livro o seu diário de adolescente. Os diários se popularizaram por volta dos anos 80. Adolescentes adotaram a prática para documentar fatos do cotidiano e sentimentos. O caderno virou um confidente pessoal que sabe dos nossos segredos, histórias, casos de amor e de amizade. Quase toda menina tem um, mas nem todas conseguem abrir o cadeado para revelar as cenas da juventude. Uma vez aberto... Diário. Terminei com o Fábio. Ficou surpreso? Eu não. Eu já sabia que isso ia acontecer. Ele é muito bobo. Bom, isso tudo porque ele foi muito abusado e disse que se eu não namorasse com um beijo e tudo, ele terminava. Aí, claro, eu não ia botar a minha mão no fogo por causa de uma coisa que não ia dar em nada, né? O diário perdeu espaço com a chegada dos computadores e da internet. Os relatos se tornaram públicos com o videolog e os sites pessoais que se espalharam por todo o mundo. Mas amigo que é amigo, vai junto até o fim. Essa relação do diário da Simone, o primeiro diário fui eu que dei. Eu comprei para um presente e a Simone me pediu e eu a presenteei. Só que depois veio o segundo e vieram muitos outros. E quando ela iniciou esse diário que deu origem ao livro, eu sabia que existia um certo interesse no amiguinho de frente, mas não pensei que fosse tão sério a nível de ser registrado, tanto que virou um livro. Como você teve essa ideia de publicar isso, a intimidade, um diário, todas as suas experiências vividas aí aos 13 anos de idade? Bom, eu sempre quis publicar um livro, né? Eu sou escritora desde que eu aprendi a escrever, eu gosto de dizer. Eu sempre escrevi diários a vida toda. E aí, meu marido, ainda nos tempos de namoro, uma vez falou, por que você não publica e tal? Mas publicar um diário era uma coisa que nem me passava pela cabeça. Mas daí a gente cresce, fui amadurecendo a ideia, achei que podia ser interessante. Então, quando eu resolvi publicar, aí dá um frio na barriga porque são minhas histórias, né? Mas ao mesmo tempo eu sempre soube que o livro ele só é do autor enquanto você está escrevendo. Depois que você publica, ele é de qualquer pessoa. Então, eu estou muito feliz com isso. Não dá um arrepio assim na barriga, porque são realmente as suas histórias, né? O diário de planos mirabolantes de uma garota fabulosa, não. Desastrada. Isso mesmo. A garota era mais desastrada que fabulosa, eu diria. Porque ela tinha, eu digo, acho que tinha uma imaginação muito fértil. E quando você é adolescente, você ao mesmo tempo que tem um lado de insegurança, mas tem um lado que é cheio de coragem. E eu acho que eu era mais corajosa do que insegura, então... Agora vamos desvendar alguns dos mistérios aqui, né? Assim, tem história de amor aqui, né? Ixi, é o diário todo. Conta aí como era essa relação com o seu vizinho, né? Era uma relação aí que acontecia pela janela. Isso, eu tinha um vizinho, eu morava num prédio no 6º andar e no prédio em frente, no 4º andar, tinha um vizinho que um dia o descobri e aí a gente namorava pela janela, digamos assim, dava tchau, daí às vezes brigava pela janela, batia a janela, era briga, às vezes abria a janela só um pouquinho e tudo se desenvolvia por ali. Toda uma linguagem. Toda uma linguagem, e tinha um pai muito bravo que não queria que eu namorasse porque eu ainda era nova, com 13 anos, então ainda tinha que ficar contornando o pai e assim ia acontecendo as coisas. Agora conta uma história aí de desastre. O que aconteceu aí de... Desastre? Não sei se é bem um desastre. Bom, teve uma vez que eu queria chamá-lo para descer, porque era sempre... Eu tomava as iniciativas, daí eu queria uma forma criativa, eu pedi para minha mãe me levar na casa, ela conhecia a vizinha que morava em cima do apartamento dele, e aí eu fiz um cartaz e desci o cartaz para ele ver, né, embaixo da janela dele estava escrito assim, o convite que vem de cima é para descermos. Mas aí, na última hora, o cartaz já estava lá e eu vi que, na verdade, eu estava segurando embaixo da janela errada. E aí eu, ai meu Deus, sobe, 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 não queria que as irmãs dele vissem. Foi mais ou menos isso. Uma dessas histórias contadas, suas experiências, é justamente uma simpatia para arranjar namorados. Vamos conhecer um trechinho? 13 de junho, dia de Santo Antônio. Prontinho.
Acabei de deixar minhas 3 simpatias feitas. Uma foi para arranjar namorado, claro, e foi o seguinte. Peguei uma maçã e parti ao meio. Escrevi dentro com caneta vermelha uma oração para Santo Antônio, num papel branco virgem, assinei com meu nome e dobrei. Coloquei dentro da maçã e juntei as 2 metades de novo. Amarrei com barbante e enterrei a maçã no canteiro de plantas aqui de casa. Agora é só não começar a crescer uma macieira aqui na varanda e tudo estará bem. Agora, assim, diários você conta várias histórias e tudo desde que você aprendeu a escrever, como você falou, Isso. né? Mas, assim, a técnica da escrita veio também depois de fazer o curso de letras na Universidade de Brasília também? Ou você acredita que o dom foi maior do que a técnica? Eu não sei, eu digo que eu procurei o curso de letras porque eu já tinha essa alma escritora. Não foi o curso de letras que me despertou para isso, mas com certeza ajuda bastante, né? Estudei bastante isso, continuo estudando até hoje, mesmo depois de formada. Então, acho que é uma coisa complementando a outra. É. Agora você pretende publicar outros livros, outros diários também? Pretendo, sim. Eu já tenho um segundo livro que eu estou terminando de revisar, dando os toques finais, mas que seria mais para um público adulto. Uhum. Mas eu pretendo, sim, se esse aqui, depois fazer o próximo, talvez com dos 15 anos. E assim vai. É. O que você costuma ler hoje em dia, assim, essa leitura mais madura, né? Que autores, por exemplo? Hoje em dia eu amo a Emily Giffin, eu acho que... E Clarice Lispector, ela é assim, eu leio desde a faculdade, Clarice, ela fala com a alma feminina como ninguém. Eu acho que ela consegue, nossa, colocar em palavras coisas que a gente sente e nem sabia que sentia. Então, eu leio muito... E as autoras do chick lit, né, que é o gênero chamado romances femininos. Então, Sophie Kinsella, a própria Emily Giffin, a Marian Keyes, todas elas. E acaba influenciando, né, um pouco o jeito que a gente escreve. E hoje em dia você tem o blog, Isso. você escreve livros. Como que é essa... Mas você sabe que eu acho que isso não mudou ao mesmo tempo. Eu sempre falo isso, que o meu blog, eu sei de algumas pessoas que leem, inclusive da família, meu marido, enfim. Mas quando eu estou escrevendo o post, eu não penso. Eu penso que ninguém vai ler, porque eu acho que se eu for pensar em quem for ler, eu ia ser muito influenciada. Então eu prefiro esquecer que vão ler e colocar ali minha essência, minha alma. Isso é muito eu preciso escrever, parece que é assim, para passar a vida limpo. Então, é assim, eu acho que o frio na barriga dá quando você vê publicado, né? Eu falei, e agora? Agora, em relação a essa publicação, você disse que contos você escreve alguns, mas não quer ver publicados. Por quê? Isso, eu não sei o que eu tenho com meus contos. Por quê? O que foi? Porque são, talvez, não sei, o conto eu acho que é onde eu me aventuro mais. É engraçado, porque eu escrevi o primeiro conto, se passava na Rússia, em São Petersburgo, que é um lugar que eu nunca nem fui. Então eu pesquisei na internet, acho que é um lugar onde eu experimento mais. E o livro, o formato do diário, o romance, é uma coisa mais que vem mais natural para mim. Essa naturalidade também veio de berço, né? Inclusive na sua sala de brinquedos, Isso. entre os brinquedos havia bastante livros. Era, o lugar que eu mais ficava na casa, tinha uma estante assim grandona, cheia de livros. Meus pais são 2 educadores, então sempre tive muito contato, acabei lendo autores que já eram assim, de gente grande, ainda numa idade ainda novinha. Comecei a ler os clássicos Machado de Assis com 10 anos de idade. Então, isso vem daí, né? Agora, um livro que você fala que mudou sua vida, que foi inclusive aos 8 anos de idade. Isso. Conta um pouquinho dele. Ele chama Rita Está Crescendo, da Thelma Guimarães de Castro Andrade. Na verdade, minha irmã tinha pego ele na biblioteca da escola. Minha irmã é mais velha, 3 anos, e eu vi aquele livro e era como se fosse até um diário. E aí, muita curiosidade, eu dei um jeito de ler escondida. E aí, nossa, amo essa série, tenho muito carinho pela autora. E isso aí, pode até ser que tenha influenciado e escrito esse primeiro livro para adolescentes e em formato de diário. Com certeza. E para você, qual é a importância da literatura desde berço, desde quando a pessoa não sabe nem ler ainda? Né? Nossa, eu acho que a literatura é tão importante. Ela tem tantas importâncias, assim, o caráter histórico, ela realmente documenta os costumes de um tempo. Ela é importante para você passar informações e conhecimentos, mesmo nos tempos de internet. Eu acho que o livro ainda tem o lugar dele. Mas, principalmente, eu acho, para a vida da pessoa, porque um livro, ele é sua companhia. Ele te permite se aventurar por lugares e histórias que talvez você não se permitiria.
E ele te estimula tanto a criatividade, que eu acho que isso é perfeito para uma criança, porque o filme tá tudo dado ali, né? O ator, já, tudo aparece. Agora o livro, se eu falo, ele era alto e moreno, você imaginou uma pessoa e eu imaginei outra. Então acho que isso estimula demais a criatividade. Acho muito importante. E a importância do blog hoje para você? Nossa, o blog é meu canal de comunicação, inclusive, porque eu sou de Brasília, nascida e criada, mas moro nos Estados Unidos, então é até um jeito de eu dar minhas notícias e falar, extravasar, comentar, às vezes fazer uma piadinha. Eu acho, é muito interessante essa coisa do blog. E agora, como autora também de um livro publicado, também vai ser uma fonte aí para os seus leitores, né? Ah, sim, sim. Quem quiser saber mais sobre a autora, tem o blog, tem várias coisas Vamos minhas. deixar o endereço? Ah, vamos sim. É entresembater.blogspot.com.br. O livro que você está revisando já, né? Já está nessa fase final. Vou te contar por que estou solteira. Isso. Conta um pouquinho sobre ele e quando a gente vai poder vê-lo aí nas prateleiras. Então, o Vou Te Contar Porque Estou Solteira é um chick lit, é um romance desses engraçadinhos para mulheres. E é sobre aquela típica mulher de 30 anos que é bonita, bem-sucedida e ainda não casou e começa a querer casar porque vê todas as amigas se casando, mas aí ela começa, então ela acha que a solução está nos livros, porque fui eu que escrevi, né? Então tem uma influência da autora. Sim. Mas ela compra vários desses livros de autoajuda sobre como conquistar um homem, mas aí ela lê um pedaço de um e de outro e troca, começa a se embananar toda, então ele é cômico. Mas ao longo do livro, a personagem descobre várias coisas, ela cresce, eu gosto de fazer esse movimento. E o fim, só vou dizer que é feliz. Muito bem. Autobiográfico? Não. Esse tem alguma coisa da minha vida, mas bem pouco. Já vai se distanciando mais. Isso. Ele foi mais. Simone, muito obrigada pela sua participação aqui no Iluminuras. Foi um prazer conversar com você e muito sucesso. Eu é que agradeço. Muito obrigada por me convidar. E o Iluminuras não terminou. No próximo bloco eu volto com o advogado Sebastião Lessa para uma conversa sobre direito e literatura. Não saia daí. Ele é delegado aposentado, advogado e também escritor. Até hoje já foram 4 livros publicados. Converso agora com Sebastião Lessa. Temos aqui os Juristas do Mundo, que foi aí é uma coleção aí de juristas. São 5 países, né? Brasil, Argentina, África do Sul, Colômbia e Portugal. São temas comuns. Eu escrevi sobre a prova lícita, ilícita e prova ilícita por derivação, que é um tema universal, né? E eles escolheram, então por isso eu estou nesse livro. Fala um pouquinho do livro, assim, da temática que você escolheu. Porque, veja só, se é certo dizer que a jurisdição é a adição do direito e que a jurisdição traz a paz social, a jurisdição passa necessariamente pelo processo. E a prova é o elemento fundamental, entendeu? Então nós temos que ter uma prova lícita, né? Então a Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 56, ela diz que são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. E a reforma processual, agora de 2008, mudou a redação do artigo 157 e definiu o que é prova lícita, aquelas obtidas em observância às normas constitucionais e legais, as provas ilícitas, que são essas provas que contrariam essa regra, e as provas ilícitas por derivação, aquelas que advêm de uma prova ilícita, entendeu? Então, são direitos fundamentais, estão na Constituição, por isso que esse trabalho foi escolhido. Agora um livro publicado recentemente, né? Improbidade Administrativa, Doutrina e Jurisprudência. O que você trata aqui? Nós fizemos um trabalho era aquele quadro intrigante e incomodativo, um agente público exteriorizando sinais de riqueza, de uma evolução patrimonial incompatível com a sua remuneração, e na época não se tinha como fazer. Então nós fizemos um estudo, apresentamos uma proposta de instrução normativa com base em 2 leis que estavam em vigor na época. E esse trabalho, coincidentemente, provocou também
uma proposta do Ministério da Justiça, que veio a ser a lei, que veio a lume a Lei 8429/92, que é a lei que reprime a improbidade administrativa, com esse tipo. Então eu procurei escrever. Esse livro, ele é pontual. Por quê? Porque nós temos grandes obras aí sobre a Lei 8429. Mauro Roberto Gomes de Mato, Marcelo Figueiredo, Léo da Silva Alves, Zé Armando da Costa, o próprio livro do Eli, Marcelo Figueiredo. Então nós temos o Fábio Medina Osório, temos vários autores. Então eu procurei pegar uma parte da improbidade, que é o enriquecimento ilícito presumido, que é o artigo 9º, inciso 7º da atual lei. E trouxe a discussão, porque nessa apuração do enriquecimento ilícito presumido, você tem um mecanismo criado pela Lei Complementar 104 de 2001, que é o chamado intercâmbio de informação sigilosa. Então, eu diria, o grande desafio hoje é saber o exato alcance do conhecimento obtido com o intercâmbio de informação sigilosa. Depois de uma decisão de 2011, aliás, esse livro estava no prelo e eu mandei aguardar, esperei a decisão do Supremo, que já conta aí com a decisão do Supremo, foi quando o Supremo Tribunal Federal, julgando uma questão relacionada com a Lei Complementar 105, que trata do sigilo bancário, a 104 trata do sigilo fiscal. O Supremo Tribunal Federal julgou, né, com base no princípio que garante a intimidade e o princípio também da reserva de jurisdição. 5 ministros, né, votaram pelo provimento do recurso e entenderam que aquele intercâmbio ali era quebra de sigilo. Mas 4 ministros julgaram pelo improvimento do recurso, né? A questão toda é que o Supremo julgou com 9 ministros. Conclusão, nós vamos ter que hoje aguardar, porque esse acordo não está fechado, houve embargo de aclaração. No próximo questionamento, certamente esses 5 ministros que não participaram que vão dar o caminho, se realmente é ou não. Você sempre tratando da questão administrativa, disciplinar, você também escreve, né, em revistas. Essa matéria trata inclusive da reforma do Código Penal, né, com aquelas novas condutas, né, prova lícita, entendeu? Então, é também uma ferramenta para a área administrativa. Agora, eu gostaria de deixar bem claro o seguinte, o que eu escrevo, eu não escrevo com a ótica de policial, de apurador. Não, eu escrevo com aquela preocupação de garantir os direitos fundamentais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da inadmissibilidade no processo das provas obtidas por meios ilícitos. Então, é uma ferramenta não só para os apuradores, mas também para os advogados. Agora vamos falar um pouquinho, então, da importância da literatura para que você consiga, né, fazer essas obras. Porque, assim, é exigido muita leitura, muita bagagem cultural. Qual que é a importância da literatura para você? O ministro Evandro Lins e Silva, no livro O Salão dos Passos Perdidos, ele diz que o advogado tem que ler tudo. Perguntaram a ele, o que o advogado... Tudo. E é verdade, tudo tem a ver com direito. Direito é a ciência normativa que regula coercitivamente a vida social. Tudo tem a ver com direito. Medicina tem direito, engenharia tem direito, administração tem direito, tudo tem direito, não é? A literatura eu acho interessante, veja, eu gosto de ler, leio, eu sou um leitor, gosto de ler. O que você lê, geralmente? Olha, eu já li os livros, a parte, eu diria, romanesca do José Lins do Rego, eu li todos, são 13 volumes. Inclusive Fogo Morto eu já li umas 3 vezes. Machado de Assis eu li todos. E o Josué Montello, que também li todos os romances dele. E, por exemplo, Os Degraus do Paraíso e Cais da Sagração, Os Tambores de São Luís, já li mais de uma vez. E li outros também, Lima Barreto, Euclides da Cunha, Zé Cândido de Carvalho. São vários que eu li recentemente. E gosto de ler também livros
também da literatura estrangeira, Anatole France, conheço os 6 volumes do Anatole France, inclusive Justiça dos Homens, que ele tem uma frase lapidar, né? Ele diz que o juiz sem o soldado é um pobre sonhador. Ali você vê a força da lei pelo juiz e a força da polícia para cumprir a lei que o juiz determinou. Vamos aproveitar então a oportunidade de conhecer um pouco mais de Josué Montello. Josué Montello nasceu em São Luís do Maranhão em 1917. Foi jornalista, professor, teatrólogo e escritor. Entre suas obras destacam-se Os Tambores de São Luís, de 1965, a trilogia composta pelas novelas Duas Vezes Perdida, de 1966, e Glorinha, de 1977, e pelo romance Perto da Meia-Noite, de 1985. Trabalhou como diretor da Biblioteca Nacional e também no governo do presidente Juscelino Kubitschek. Algumas de suas obras foram roteirizadas para o cinema, e entre elas está O Monstro, que foi filmado como O Monstro de Santa Teresa. O escritor morreu em março de 2006, vítima de insuficiência cardíaca. Sebastião, os outros 3 livros estão aqui também, né? Todos tratam de processo. Questão disciplinar, direito disciplinar e direito processual disciplinar. Só esse aqui que eu, improbidade administrativa. Então, me fala um pouquinho. Olha, eu trato aqui nesses 3 livros, nesses 2 temas práticos e direito administrativo disciplinar interpretado pelos tribunais, questões pontuais, por exemplo, independência das instâncias, quando é que uma sentença penal pode repercutir no âmbito disciplinar. Eu trato do devido processo legal, tanto o substantivo quanto o adjetivo. Eu trato, por exemplo, da questão da legalidade do mérito, aonde é a legalidade, aonde é o mérito, né? Trato da responsabilidade civil, penal e disciplinar do servidor público. Então, são temas da revisão do processo, são temas pontuais. E os projetos para o futuro? Olha, eu tenho um trabalho que focando o mandado de segurança na área disciplinar. E um outro focando só o tema nulidades. Nulidades absolutas e nulidades relativas. Ok, muito obrigada pela sua presença no Iluminuras e parabéns aí pela sua contribuição com o mundo jurídico. Eu aqui agradeço essa gentileza, viu? Eu que estou agradecido. E o Iluminuras fica por aqui, mas você pode rever os programas no site da TV Justiça. Acesse www.tvjustiça.jus.br. Na semana que vem, temos um encontro marcado com o direito e a literatura. Até mais!